Pelé brigou com os jornalistas e teve razão profética. O Pelé protagonizou uma das maiores tretas com os jornalistas da história do esporte brasileiro. E 50 anos depois, descobrimos que ele estava completamente certo. Na época, os jornalistas destruíram o rei na mídia, chamaram ele de demagogo, de oportunista, de aproveitador. Mas hoje sabemos que ele foi profético. O que o Pelé disse naquele dia foi tão à frente do seu tempo que os jornalistas não conseguiram entender. E quando vocês descobrirem o motivo da treta, vão ficar chocados com a visão de futuro dele. Estamos falando de 1969, logo após o 1000º gol, o momento mais glorioso da carreira do maior jogador da história. Todo mundo esperava uma comemoração normal, uns agradecimentos básicos, talvez uma dedicatória para a família. Mas o Pelé fez algo completamente inesperado. Ele transformou o momento mais importante da sua carreira numa bandeira social, numa luta por uma causa que ninguém esperava. E a reação foi imediata. Jornalistas revoltados, críticas pesadas, acusações de todos os lados. Mas por quê? O que o Pelé disse de tão polêmico que gerou essa revolta toda? Primeiro, vocês precisam entender o contexto da época. 1969, ditadura militar. Pelé no auge da fama. O país inteiro queria celebrar. Queria festa, queria alegria. Ninguém queria falar de problemas sociais. Era a época de ame ou deixe, de patriotismo exaltado, de tudo vai bem. E é aí que o Pelé resolve quebrar esse clima e falar de algo que ninguém queria ouvir. Imaginem a cena. Maracanã lotado, câmeras do mundo inteiro, momento histórico. E o Pelé, em vez de só comemorar, resolve fazer um discurso social. Mas não foi qualquer discurso. Foi algo tão específico, tão direcionado, que pegou todo mundo de surpresa. Ele falou sobre um problema que na época era ignorado, mas que hoje sabemos que é fundamental para o país. Vou dar pistas do que causou a treta. Primeira pista, teve a ver com investimento público em uma área específica. Segunda pista, o Pelé dedicou o gol para um grupo específico da sociedade. Terceira pista, ele fez uma cobrança direta ao governo e à sociedade. Quarta pista, era sobre o futuro do Brasil, não sobre o presente. Quinta pista, os jornalistas acharam que era demagogia e oportunismo. Sexta pista, hoje sabemos que se tivessem ouvido Pelé, o Brasil seria muito diferente. Ainda não sacaram? Então vou dar mais contexto. Na época do 1000º gol, o Brasil estava em êxtase. Economia crescendo, futebol dominando o mundo, orgulho nacional nas alturas. Era a época do milagre brasileiro. Ninguém queria falar de problemas, de desigualdade, de falta de oportunidades. E o Pelé, justamente no momento de maior glória pessoal, resolve cutucar essa ferida. Ele podia ter falado qualquer coisa. Podia ter agradecido os companheiros, a torcida, a família. Mas escolheu falar de algo muito mais profundo. Era uma mensagem que só quem tinha vivido na pele a realidade brasileira poderia dar. Quem saiu de Bauru pobre chegou ao topo do mundo. Mas os jornalistas não entenderam. Acharam que ele estava se aproveitando do momento para fazer política barata. Começaram a escrever: Pelé demagogo, oportunismo, quer aparecer mais que o gol. Era uma campanha pesada contra o rei. Artigos criticando, editoriais condenando, opinião pública dividida. Mas o Pelé manteve a posição. Não recuou, não se desculpou, porque sabia que estava certo. E a história provou que ele estava. 50 anos depois, vemos exatamente o que ele previu acontecendo. O problema que ele denunciou em 1969 virou uma tragédia nacional. Gerou violência, criminalidade, desigualdade absurda. Se tivessem ouvido Pelé na época, o Brasil hoje seria um país completamente diferente. Vou dar mais detalhes do que ele disse. O Pelé não fez um discurso genérico. Ele foi específico. Apontou exatamente onde o país precisava investir. Falou de uma área que todo mundo achava menos importante, mas que ele sabia que era a chave para o futuro. Era uma visão de longo prazo. Enquanto todo mundo pensava no presente, o Pelé pensava nas próximas décadas. E a reação dos jornalistas foi previsível. Atacaram porque não conseguiram enxergar a profundidade da mensagem. Acharam que era só um jogador de futebol tentando dar opinião sobre assuntos sérios. Como se o Pelé não tivesse credibilidade para falar. Mas esqueceram que o Pelé conhecia a realidade brasileira como poucos. Veio de baixo, viu a pobreza, entendeu as dificuldades. E mais importante, ele tinha plataforma para falar. Era ouvido no mundo inteiro. Podia influenciar políticas públicas. Mas em vez de apoiarem a causa, os jornalistas preferiram atacar o mensageiro. Foi uma das maiores miopias da imprensa brasileira.
Perderam a chance de apoiar uma causa fundamental. E hoje, décadas depois, vemos as consequências dessa escolha. O problema que o Pelé denunciou se multiplicou, virou epidemia, gerou uma geração inteira perdida. Imaginem se na época tivessem levado a sério, se tivessem apoiado em vez de criticar. Quantos talentos não teríamos descoberto? Quantos crimes não teríamos evitado? Como o país seria diferente? Agora vou revelar exatamente o que o Pelé disse que gerou toda essa polêmica. Não tem jeito. Uma coisa também que eu queria chamar a atenção, Jô, porque esse gol teve uma coisa muito importante, foi quando eu ofereci para as crianças, né, e falei que era para ter, né, para a sociedade, para o governo, dar mais atenção às crianças, dar mais educação. Teve um monte de jornalista que começou a dizer que eu estava, né, querendo aparecer, que era... demagogia, tudo. E, infelizmente, hoje você vê o que nós estamos vendo aí, que é parte dessa geração aí, né? Do assalto, né? Crimes, tudo. Se essas crianças tivessem sido educadas na época, se tivessem prestado atenção, eu acho que a gente não teria tanto crime, né? Tanto assalto como nós temos hoje. Então, vai um registro. E sem falar de uns marginais com mais idade, que ficavam se passando por outras pessoas, que nem um que gritou lá, eu sou o Jô Soares. Era mentira. Incrível. Agora vocês sabem a verdade. O Pelé dedicou o milésimo gol às crianças. Pediu mais investimento em educação, mais atenção do governo e da sociedade. E os jornalistas chamaram de demagogia, de oportunismo, de querer aparecer. Mas olhem a profecia dele. Se essas crianças tivessem sido educadas na época, a gente não teria tanto crime, tanto assalto como nós temos hoje. Ele estava certo. 50 anos depois, vemos exatamente o que ele previu. A violência urbana, a criminalidade, os jovens perdidos. Tudo podia ter sido evitado se tivessem ouvido Pelé. Em 1969, quando o país estava eufórico, ele teve a coragem de falar do que realmente importava, o futuro das crianças brasileiras. Enquanto todo mundo queria festa, ele queria mudança real. Queria que sua fama servisse para algo maior. Mas a imprensa preferiu atacar, preferiu diminuir a mensagem. E perdemos 50 anos de oportunidades. Imaginem se tivéssemos investido pesado na educação das crianças em 1969. Como o Brasil seria hoje? Quantos Pelés não teríamos descoberto no esporte? Quantos gênios não teríamos nas ciências, nas artes? Mas preferiram chamar de demagogia. O Pelé usou o momento mais glorioso da carreira para tentar salvar uma geração. E foi crucificado por isso. Hoje sabemos quem estava certo. A violência que vemos nas ruas é exatamente o que ele previu. O Pelé não era só um gênio do futebol, era um visionário social. Enxergou o futuro quando ninguém mais via. Comenta aí. Vocês acham que se tivessem ouvido Pelé, o Brasil seria diferente hoje? Marca aquele amigo que precisa saber dessa história. Se concordam que Pelé era visionário, deixa o like. Se inscrevam que sempre tem essas histórias incríveis.